Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista semanal de podcasts internacionais com focos em tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente escolhe e sintetiza os conteúdos que podem realmente nos oferecer mais e melhores perspectivas. Hoje a nossa viagem começa na Inglaterra, falando sobre uma preocupação cada vez mais comum, mundo afora. Será que nossos smartphones estão mesmo ouvindo nossas conversas e até servindo para nos espionarem? De lá, a gente sobrevoa o Atlântico e conhece o Wharton Business Daily, um conteúdo editado em uma das melhores escolas de negócios do mundo, e a pauta é a inflação global. Vamos tentar saber se o pior já teria passado. Para terminar, a gente visita o Freakonomics Radio, que já acumula mais de 500 episódios. E vem com uma pergunta bem provocativa. Será que as tais NFTs de que tanto se fala por aí não passariam de verdadeiras roubadas? Seriam esquemas essencialmente fraudulentos? Bora começar? Vamos embora! No início desta semana, os jornalistas do Business Daily resolveram investigar esse medo compartilhado por milhões de pessoas de que nossos aparelhos celulares seriam usados para nos espionar. Para falar a verdade, tem muita gente que nem duvida mais de que esteja sendo monitorada. O pessoal do Business Daily começa falando do tal spyware, um tipo de programa que seria instalado em nossos aparelhos sem o nosso real consentimento. Por outro lado, já faz um tempinho que muitos países vêm aprovando leis para restringir e até proibir esse tipo de espionagem, o que de alguma forma confirma as suspeitas de tantos de nós, né? Mas fica claro que é tecnicamente possível um programa capturar imagens, acionar o microfone, a câmera do nosso aparelho, enfim, usar os recursos para nos investigar. Os especialistas em segurança ouvidos no podcast dizem que na grande maioria das vezes, essas informações que acabam sendo buscadas principalmente por empresas de marketing, elas teriam um valor relativamente pequeno, porque os dados teriam prazos de validade muito curtos. Enfim, é claro que os Googles da vida poderiam, em tese, compilar um volume bem maior de informações, trabalhar um perfil mais detalhado de cada pessoa, mas mesmo essa turma sabe que o investimento seria de altíssimo risco, tanto pela provável perda de reputação da empresa, como pela própria atenção crescente das agências reguladoras e dos governos no mundo todo. O alerta fica mesmo para as pessoas que desempenham funções de Estado ou que dirigem grandes organizações e que, por isso, podem ser alvo de criminosos que usam a tecnologia de forma claramente ilegal. O pessoal da Wharton Business School foi ouvir um sujeito chamado Adam Ozimek, economista-chefe de um grande grupo econômico americano. Eles queriam saber se já dá para esperarmos uma inflação mais baixa nos próximos meses, mas principalmente em 2023. O cenário que ele vê seria de um processo doloroso de aprendizagem, mas que já teria também avançado bastante entre as principais empresas envolvidas nas tais cadeias globais de suprimento. Se fôssemos depender de governos, a situação exigiria mais tempo, claro. Mas as empresas são entidades particularmente focadas em resolver esse tipo de problema e de forma rápida. Assim, a produção de automóveis, de muitas categorias de bens de consumo, já estariam perto de voltar a uma situação mais de normalidade, com a oferta passando a atender toda a demanda. Com isso, a gente teria menores pressões sobre os preços. As ressalvas, em todo caso, permanecem no preço do petróleo e nos custos de energia, que ainda sofrem muito as influências da geopolítica internacional. O curioso é que poucos dias depois dessa entrevista, os números da economia global já despertavam de vez os temores quanto a um outro problema, uma recessão nas principais potências ocidentais. Ao que tudo indica, é pular da panela para cair no fogo. O Freakonomics Radio nasceu de um best-seller publicado há muitos anos. Esse livro chamava atenção para aspectos escondidos da economia dos negócios e que só eram revelados quando o observador se dispunha a buscar ângulos diferentes, levantar dados aparentemente desconectados, enfim, fazer um trabalho investigativo mesmo. No episódio da semana passada, o assunto era a emergência da criptotecnologia, que envolve essencialmente a chamada blockchain, mas que na verdade vai muito além das criptomoedas, as bitcoins, Ethereum da vida.
O podcast faz um bom resgate dessa história toda, desde suas origens, entrevistando algumas figuras que estiveram e ainda estão expandindo essa fronteira do conhecimento. Mas a parte central da discussão, no caso, é o surgimento das NFTs, Non-Fungible Tokens, que eu vou traduzir aqui como um registro público de autenticidade e propriedade. A expressão non-fungible se refere a um produto único, não genérico ou não substituível por alguma versão similar. Você mesmo deve ter visto por aí aqueles desenhos de macaquinhos com roupas e expressões engraçadas, imagens pelas quais algumas celebridades teriam pago um bom dinheiro. Mas a essa altura você deve estar se perguntando: espera aí, Luiz, isso é uma bobagem, uma moda passageira, daí não sai nada de relevante. Só que aí eu te pergunto, não seria interessante você ter ingressos para um espetáculo, por exemplo, que não tem como ser falsificado e que nunca vai cair na mão dos cambistas? Não seria também interessante que um verdadeiro artista digital pudesse reter, por exemplo, uma fração do valor de uma obra sua vendida, de tal forma que recebesse participação no caso de uma revenda futura? Nesse mundo cada vez mais digital, contratos mais flexíveis e de execução automática podem realmente proteger a propriedade e assegurar a autenticidade de uma obra. São condições indispensáveis para novas formas de serviço e de geração de valor. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LEAD Pernambuco em parceria com a UFRPE através do seu Núcleo Econômico Integrado. Todos os podcasts de que falamos aqui estão na nossa playlist lá no Spotify, para quem quiser conhecê-los. Lá também você fica sabendo o nome dos artistas e das músicas que editamos na preparação deste episódio, todas obtidas legalmente junto aos portais Pixabay e Free Music Archive. Vale registrar que a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali, e não devem ser consideradas recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!